Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petro Silva, trazendo mais uma ministração da Palavra de Deus com o título O Escolhido Espiritual Apostólico. Livro base para essa ministração é o livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao 13, que nos diz: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama. Porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes? Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito de Deus se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer o santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui, ensina-me e usa-me, traz a revelação espiritual dessa palavra, para que eu possa ministrar a teu povo. Em nome de Jesus, amém. Ao escolher o rei Saul, Israel tinha optado por uma escolha carnal. Nós temos o nosso livre-arbítrio, mas também recebemos o Espírito Santo de Deus. No mundo espiritual, as nossas vidas são definidas pelas escolhas que fazemos e, muitas vezes, infelizmente, elas são precipitadas por não buscar a vontade de Deus. E por causa de Satanás, as nossas escolhas muitas vezes são verdadeiros desastres. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O povo de Israel virou as costas para Samuel, que era um homem de Deus, e pediu um rei para si. Eles escolheram Saul e desprezaram o ungido do Senhor. Isso estabeleceu uma ruptura no mundo espiritual,
pois o povo estava fazendo a sua vontade e desprezando a vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Quais são os cuidados que devemos ter ao fazer as nossas escolhas? Em primeiro lugar, cuidado com o que possa nos enredar. Livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Cuidado! Os judeus ficaram encantados com o desejo de ter um monarca humano, como os seus vizinhos. Eles foram enredados por um sentimento demoníaco de inferioridade que os cegou e os levou a pedir um rei. Cuidado com aqueles que não têm uma palavra de Deus, com as amizades, com aqueles que são inimigos da cruz. Satanás trabalha o complexo de inferioridade no meio das pessoas. Amém? Em segundo lugar, escolher o certo e não ser conduzido por correntes que te fazem tomar decisões sem coerência com o que você crê. Livro do Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 6 ao 15. Satanás quer fazer você escolher aquilo que é incoerente em relação ao que você crê. E quantas vezes nós fazemos escolhas erradas? Porque aquele povo escolheu Barrabás? Porque, mais uma vez, eles rejeitavam o ungido do Senhor e faziam a escolha de Satanás. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 24 ao 26. Veja que absurdo de uma escolha errada e de como isso trouxe consequência. Cuidado para não fazer as escolhas erradas na sua caminhada com Deus. Amém? Em terceiro lugar, cuidado com as escolhas como a escolha de Ló. Livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 11. Ló sabia que Abraão era escolhido e que a bênção estava sobre Abraão. Ló escolheu se afastar do ungido do Senhor e isso lhe custou a família. Ele preferiu morar em Sodoma e Gomorra, ao invés de estar debaixo da cobertura do escolhido espiritual apostólico de Deus, que era Abraão. Amém? Deus escolhe os seus ungidos e os marca com propósitos superiores. O povo não sabia, mas a palavra de Deus estava liberada. A escolha de Deus veio quando você ainda era uma massa informe no ventre da sua mãe. Livro do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. Se você fez a escolha certa, o Senhor está no controle da sua vida. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A escolha de Deus está feita. Ele tem os seus escolhidos para fazer a diferença. Por isso somos uma nação de reis e sacerdotes. Amém? A escolha de Saul foi a decisão da carne. E a escolha de Davi foi a decisão do Espírito de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Temos que estar atentos para os 3 nãos. Em primeiro lugar, não ter pena de Saul, como Samuel teve. Às vezes, você tem pena de se desligar das más escolhas que você fez na sua vida. Não tenha pena do seu passado e das coisas que ficaram para trás. Em segundo lugar, não tenha medo de Saul. Samuel teve medo de Saul, mas ele decidiu ouvir a voz do Senhor. Vá para onde Deus mandou. Não tenha medo. Faça a vontade do Senhor. Amém? Em terceiro lugar, não julgue. Peça perdão a Deus por todos os julgamentos que você fez. Faz e fará. Não julgueis para que não sejais julgados.
A pior desgraça que existe no meio evangélico é julgamento de crente, que muitas vezes julgam pela aparência. A religiosidade tem um estereotipo. Muitos estão com milagres retidos por excesso de julgamento. Livro do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Pare de julgar. Todo o julgamento é injusto. Amém? O escolhido espiritual apostólico vai se manifestar de que forma? Em primeiro lugar, com uma unção diferente. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. O eleito tem uma unção diferente. A unção de Saul foi comum. Foi uma unção pela eleição da carne. Livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Já a unção de Davi foi poderosa. Ele foi possesso pelo Espírito de Deus, como uma poderosa marca de escolhido do Senhor. Amém? Davi foi ungido com a unção apostólica do Cordeiro. Essa é a unção diferente. É a eleição da igreja. A unção que havia sobre os apóstolos de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O escolhido espiritual apostólico é inconformado. Você não pode ser igual a Saul. Você é ungido do Deus vivo. Todo conformismo e passividade do meu interior vai sair em nome de Jesus. Se manifesta com grande constituição, dando vitória e fazendo maravilhas por meio da sua vida. Deus te escolheu de maneira diferente. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, o chamado do ungido é diferente. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. O pai de Davi nem sabia o que ele tinha dentro de casa. Deus chama aqueles que ele já havia capacitado, mesmo sem você saber. Você terá luta. Você será um grande guerreiro do Senhor. Você foi desacreditado. Aqueles que te desacreditaram verão você sentado no trono de Israel. Os desprezados serão os futuros reis do Senhor aqui na terra. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Davi foi chamado em soberania. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 ao 36. E Saul foi chamado em vergonha. Ele era covarde, mas você foi chamado como Davi. Coloque-se em soberania. O eleito apostólico é chamado para enfrentar desafios e ter grandes vitórias. Você foi chamado para enfrentar grandes desafios e ter grandes vitórias. Amém? Você foi escolhido para uma grande obra. Livro de Atos, capítulo 13, versículo 21 ao 23. Deus está te dizendo, você é escolhido espiritual apostólico e é separado. A escolha de Deus não vai terminar em você, mas vai se manifestar em todas as suas gerações, a partir de você. Jessé não sabia, mas ele era pai daquele de cuja descendência viria Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Quando Deus encontra Davi, ele encontrou o eleito. O Senhor está te dando essa mesma unção de Jesus Cristo para livrar o povo, trazer grandes vitórias, conquistar Sião, gerar o construtor do templo, ser um ascendente de Cristo, ser escolhido como homem de Deus, ter um coração segundo o coração de Deus,
marcado para ter vitórias, ter o poder, o Espírito Santo, ser possuído pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O ungido não é esse estereotipo de crente. Ele tem a presença de Deus na sua vida 24 horas por dia. Escolha ser ungido e pague um preço por isso. Amém? Deseje essa unção sobre a sua vida. Jesus quer que você seja a imagem e semelhança do Rei. O óleo de Jesus Cristo, que nos unge, vai cair sobre a sua cabeça. Deseje viver a experiência e a marca do ungido. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E que essa palavra poderosa possa entrar no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.